Eu vos exalto, ó Senhor, pois me livrastes. Não deixastes rir de mim, meus inimigos. Tirastes minha vida dos abismos e me salvastes quando estava já morrendo. Como nunca e de forma incomparável, esta profecia do Salmo 29 se aplica ao mistério da encarnação, com o qual Deus, este foi o tema do Evangelho de ontem, tanto amou o mundo, que enviou o seu Filho para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Cristo Jesus estende sua mão misericordiosa para a humanidade que já estava morta, a humanidade que não tinha outro destino senão a condenação eterna. Tirastes minha alma do abismo. A humanidade, diante do mistério do Calvário, tributa honra e glória ao Senhor, rico em misericórdia, tema da segunda leitura da missa de ontem, porque pela graça fomos salvos, e isto não é mérito do homem, é puro dom de Deus. Durante a vida pública de Jesus, o nosso Salvador compreendeu, pois já o sabia desde toda a eternidade, que viera para uma humanidade difícil de se tratar. Uma humanidade recalcitrante, com um coração difícil de amolecer, a não ser pela graça de Deus. No episódio do segundo milagre que Jesus realiza em Caná da Galileia, não por acaso a cidade onde ele realizou o primeiro milagre de sua vida pública, que é concluído de uma forma muito bonita. Este foi o primeiro sinal que Jesus realizou e seus discípulos creram nele. A finalidade do sinal é levar tanto os beneficiários como as testemunhas ali presentes no prodígio inexplicável a crer em Deus. A finalidade do milagre é uma só. Evangelho segundo João, capítulo 20, versículo 30. O Senhor Jesus fez muitos outros sinais que não estão escritos neste livro, mas estes foram escritos para que creiais que Jesus é o Filho de Deus e, crendo, tenhais a vida em seu nome. Foram feitos para que creiais. O papel do milagre é conduzir a fé, ou fortalecê-la, ou despertá-la, se estava adormecida. No Evangelho de hoje temos um homem prestigiado, um funcionário do rei, que residia em Cafarnaum, não muito longe de Caná. Jesus está em Caná, e para lá se dirige este homem. Este homem tem um filho que está quase morrendo. Quando ele se aproxima de nosso Senhor Jesus Cristo, pede-lhe que ele se dirija a Cafarnaum para curar o seu filho que está morrendo. Parece então que a condição do filho é de moribundo, uma situação praticamente irreversível. Jesus faz uma reclamação, mas não se esquiva de manifestar sua compaixão pelo pobre coitado que está muito distante. Se não virdes sinais e prodígios, não acreditais. Os sinais não deveriam ser, com essa frase de Jesus, é a primeira grande lição, os milagres não deveriam ser a motivação principal para uma pessoa se converter, para uma pessoa se arrepender, para uma pessoa mudar de vida. Aliás, quando Jesus apareceu ressuscitado pela segunda vez aos apóstolos reunidos, desta vez com Tomé, a censura de nosso Senhor Jesus Cristo a Tomé foi parecida com essa. Eu repito, se não virdes sinais e prodígios,
não acreditais. Jesus diz algo parecido, mas com outras palavras para Tomé. Toca o meu lado, põe o teu dedo nas minhas chagas. Não sejas incrédulo, mas homem de fé. Porque viste e creste, bem-aventurados os que não viram e creram. O caminho ordinário para se crer em Jesus é precisamente escutar sua palavra, abrandar o seu coração com o auxílio do Espírito Santo, renunciar o pecado, professar a fé e receber o batismo. Jesus, não por acaso, começa a sua vida pública, Evangelho segundo Marcos, capítulo 1, versículo 15, não fazendo qualquer milagre, mas com uma palavra, com uma frase, assim ele começa a sua vida pública. Convertei-vos e crede no Evangelho. Em outra situação, depois de realizar muitos milagres, já estamos no Evangelho segundo João, os opositores de Jesus dizem: mestre, faze-nos um milagre. E Jesus diz: nenhum milagre será, nenhum sinal será dado a esta geração perversa, a não ser o sinal de Jonas. Jonas, que foi o profeta enviado por Deus para anunciar a mensagem de conversão para a cidade de Nínive. E ela toda se converteu. Amados, o lamento de Jesus é este: se não virdes sinais e prodígios, não acreditais. Assim, quem não acredita, parafraseando ao contrário a frase de Jesus a Tomé, esses são infelizes. Esses têm uma fé não suficientemente madura, porque o correto, o normal é: bem-aventurados os que não viram e creram. Todavia, Jesus é bom, Jesus é compassivo, Jesus é misericordioso. Transformastes o meu pranto em uma festa, e por isso, Senhor, eternamente hei de louvar-vos. Jesus conhece o nosso coração, e Jesus sabe perfeitamente quem tem uma fé madura, a ponto de não precisar de um milagre para permanecer na fé. Pessoas que, mesmo provadas, mesmo nas dificuldades, mesmo nas tentações, na falta de um milagre, continuam a acreditar, mesmo sem ver, mesmo sem enxergar, mesmo sem desfrutar de uma intervenção direta, imediata, extraordinária de Deus, continuam a acreditar. Creem mais do que nunca. Guardei a minha fé, mesmo dizendo: é demais o sofrimento em minha vida. Assim começa o Salmo 115. Todavia, nem todos têm esta estrutura, essa formação, esse alicerce, esse respaldo, esse substrato, que dispensa, a não ser em casos extraordinários, ao extremo, a intervenção dos milagres. Se não virdes sinais e prodígios, não acreditais. É curioso como o homem, o funcionário do rei, diz: Senhor, desce antes que meu filho morra. É como se ele nem levasse em conta o que Jesus diz. Ou talvez, implicitamente, isso queira dizer: sim, Senhor, aqui está diante de ti aquele que não tem uma fé tão madura, mas tem uma confiança no teu poder. Nessa hora extrema, para além da minha limitação, reconhecendo a minha fraqueza, a minha pequenez, a minha fé tão pequena, eu te imploro, antes que o meu filho morra, desce. Estamos na cidade de Caná. Vocês sabiam quantos quilômetros de Caná para Cafarnaum? Pelo menos entre 30 e 40 quilômetros. Jesus não vai a Cafarnaum, onde está o filho deste homem rico. Simplesmente diz: podes ir, teu filho está vivo. E aqui acontece uma conversão em dois momentos.
O primeiro momento é este: o homem acreditou na palavra de Jesus e foi embora. Digamos que é o primeiro passo da conversão. Acreditar no poder de Jesus, na veracidade da palavra de Jesus. Isso é o princípio da conversão, mas ainda não é a conversão propriamente dita. Por que não? Porque enquanto ele volta para Cafarnaum, os seus funcionários vão ao encontro dele para dizer que o filho está vivo. O funcionário pergunta a que horas aconteceu a melhora do filho. Ele então diz: ontem pela 1h. Isso quer dizer que aquele homem não voltou para Cafarnaum na mesma hora. Talvez aquele horário tenha sido altas horas da noite. Ele decidiu então, provavelmente, dormir em Caná. E no outro dia, no meio do caminho, ele encontra esse empregado que lhe dá a alegre notícia. E aí acontece a segunda etapa da conversão. Diz o texto: o pai verificou que tinha sido exatamente na mesma hora em que Jesus lhe havia dito: teu filho está vivo. Agora vem o que interessa. Ele abraçou a fé, juntamente com toda a sua família. Pronto. No dia anterior, acreditou na palavra de Jesus. No dia seguinte, abraçou a fé. O itinerário do paganismo para o cristianismo comporta precisamente isto. Acredito na veracidade do Evangelho. Acredito que Jesus é o Senhor. Acredito que esta é a verdade que leva à vida. Acredito que não há outro nome debaixo do céu pelo qual nós devamos ser salvos. Mas isto ainda não é propriamente dita a fé abraçada. Ele abraçou a fé juntamente com toda a sua família. Isso não deve causar espécie nenhuma para nós que vivemos no Ocidente e aprendemos, infelizmente, a separar a fé do pai da fé dos filhos, a fé da esposa da fé do esposo, a fé dos genitores da fé dos seus filhos. Mas antigamente não havia distinção. Se o pai abraçasse a fé, a esposa professava a mesma fé, os seus filhos também, todos os de sua casa também. Portanto, primeiro momento, véspera, ele acreditou na palavra de Jesus, ato individual. No dia seguinte, toda a sua família, um ato comunitário. É claro que a fé é, antes de tudo, um fruto, consequência, expressão de um encontro pessoal, individual, portanto inalienável, insubstituível, com a palavra de Jesus, com a pessoa de Jesus, com o Santo Evangelho. Mas, necessariamente, o homem é um ser social. E o vínculo do matrimônio, no caso dos cristãos, o vínculo sacramental, compromete-o a transmitir esta fé aos seus, de sorte que ninguém de sua casa fica fora desta adesão a Cristo Jesus, nosso Senhor. Vós tirastes minha alma dos abismos e me salvastes quando estava já morrendo. Jesus se compadece do filho para que o seu pai acredite em sua palavra e toda a sua família depois abrace a pessoa de Jesus, para nunca mais se afastar dela. Uma última palavra da primeira leitura que nós acabamos de ouvir, uma misteriosa profecia que escutamos do profeta. Eis que eu criarei novos céus e nova terra. Coisas passadas serão esquecidas, não voltarão mais à memória. Haverá alegria, haverá exultação sem fim em razão das coisas que eu vou criar. Farei de Jerusalém a cidade da exultação e um povo cheio de alegria. Exulto com Jerusalém e alegro-me com o meu povo.
que nunca mais ouvirá a voz do pranto, nem o grito de dor. Crianças condenadas a poucos dias de vida, bem como os anciãos, eles não viverão menos de 100 anos. Que beleza! Já no Antigo Testamento, Deus anuncia, numa linguagem poética, numa linguagem cifrada, que veio para renovar a face da terra. Isso nos faz lembrar a profecia do apóstolo Paulo, na 2 aos Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Aquele que está em Cristo é uma nova criatura. Passou o que era velho, e tudo se fez novo. Essa profecia bem se alinha com as últimas palavras da Bíblia, ao descrever a Jerusalém celeste, para onde caminhamos pressurosos. Apocalipse capítulo 21, versículos 1 e de 3 a 4. Vi um novo céu e uma nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra desapareceram, e o mar já não existia. Eis o tabernáculo de Deus com os homens, habitará com eles e serão o seu povo, e Deus mesmo estará com eles. Enxugará toda lágrima de seus olhos, já não haverá morte, nem luto, nem dor, porque passou a primeira condição. É o que esperamos, o novo céu e a nova terra, o advento daquilo que, diz a 1 aos Coríntios, capítulo 2, versículo 9, o que os olhos não viram, o que os ouvidos não ouviram, isso Deus preparou para aqueles que o amam. Tributemos a Jesus no início deste dia honra e glória, porque ao passar pela nossa aventura humana, teve o cuidado de manifestar para as pobres criaturas, com uma fé tão débil como a desse funcionário do rei, que malgrado nossas imperfeições, ele se compadeceu de nós. E os seus prodígios, passageiros, é verdade, extraordinários, sem dúvida alguma, são a expressão da sua bondade, para que nós, os experimentando, convertamo-nos e, arrependidos, nos voltemos para Jesus, abraçando a fé e, se possível, com toda a nossa família. Esta é a vontade de Jesus, que quer que todos se salvem e cheguem ao conhecimento da verdade. Tende compaixão de nós, Senhor, pela nossa infinita limitação e, se possível, fortalecei a nossa fé pelas formas, pelos caminhos ordinários, sem necessitar de milagres, sem necessitar de instrumentos extraordinários. Se não virdes sinais e prodígios, não acreditais. Todavia, para os corações bem fracos, sede compassivo e, se possível, enviai esses extraordinários meios, para que acreditemos, para que renunciemos à cegueira e à dureza de coração e abracemos a fé. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.